Olá! Na aula de matemática de hoje, a gente vai fazer um estudo do sinal das funções do primeiro e do segundo grau. Muito bem. Primeiramente, o que seria o estudo de um sinal, de uma função? Bom, aqui está o eixo x. Então, imagina que aqui é o eixo x, o eixo das abscissas, e eu vou desenhar uma função qualquer, por exemplo, essa daqui. Bom, é uma função qualquer, na qual ela tem raízes. Raízes nada mais é do que os pontos, ok? Então, raízes são os pontos em que a função corta o eixo x. Então, para você basicamente descobrir quais são as raízes, o que a gente fazia? A gente igualava a f de x a zero, encontrando as raízes. Ok? Bom, então temos ali as raízes x1, x2 e x3. E agora a gente vai fazer rapidamente o estudo do sinal desta função f de x. O que seria o estudo do sinal? O estudo do sinal basicamente é saber em qual região ela é negativa e em qual região ela é positiva. Ok? Então perceba que x1, x2, x3, por serem os zeros da função, significa que a f de x é zero. Quando a função está acima do eixo x, nós falamos que ela é positiva. E quando está abaixo do eixo x, falamos que ela é negativa. Então aí, no nosso desenho, temos atrás do x1, esta região aqui, ela é uma região em que está abaixo do eixo x. Assim como essa região entre x2 e x3 está abaixo do eixo x, ok? Portanto, nessas duas regiões, a função f de x é negativa. Então, podemos escrever que a f de x é menor do que zero. Então, a f é menor que zero. Então, nessas duas regiões. Ok? Muito bem. E também, agora, observando aí, entre x1 e x2, ela é uma região onde a função é positiva. Não só entre x1 e x2, mas como também à frente de x3. Então a função é positiva. Por quê? Porque está acima do eixo x. Portanto, vamos escrever que a função é positiva nessas duas regiões. Ok? Bom, então vamos fazer mais um exemplo. Temos aqui um novo eixo x, ok? E se você tiver, por exemplo, uma função qualquer, por exemplo esta, perceba que ela tem duas raízes, x1 e x2, em que a função f de x vale zero, certo? E as regiões onde a função ela é positiva está aqui atrás do x1 e à frente do x2, enquanto que a região em que a função ela é negativa está entre x1 e x2. Ok? Então basicamente essa é a motivação da aula de hoje. Bom, agora a gente vai ver o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, ok? Então vamos lá. O que a gente lembra? A gente lembra que a função do primeiro grau é uma função do tipo y igual a ax mais b. Y igual a ax mais b. Em que o b a gente chamava de coeficiente linear e o a
a gente chamava de coeficiente angular. Muito bem. E um gráfico de uma função do primeiro grau, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Então, mais ou menos assim. Então, essa daqui é a função do primeiro grau crescente. Ok? Então, a nossa função f de x ou y, tanto faz. Tá? Vou escrever aqui em cima também, que pode ser f de x. E aí, nós temos os dois coeficientes aí. O b é onde ele corta o eixo y. E o a nada mais é do que a relação deste ângulo aqui. Então, este ângulo eu vou chamar de θ. Então, a tangente de θ é o valor a. Muito bem, então essa era a revisão. Se você tiver uma função, por exemplo, assim, do primeiro grau, a ideia é a mesma, certo? Temos aqui o b, onde ele corta o eixo y, e também este ângulo aqui representa o coeficiente angular. Então a diferença das duas aqui, a primeira é uma função crescente e a segunda é uma função decrescente. Muito bem, então essa era a revisão da função do primeiro grau. Então vamos observar então agora as raízes ou os zeros da função. Então, o zero de uma função do primeiro grau, eu vou desenhar novamente aqui. Então, imaginemos que a gente está observando a função crescente, f de x crescente. Então, o zero da função seria nada mais do que este ponto aqui que eu marquei, certo? Muito bem, então vamos descobrir quem é esse ponto. Então, seja a sua função, essa função aqui, f de x, é igual a x mais b. Para a gente encontrar o zero da função, a gente iguala a zero. Então, vamos lá, vamos igualar a zero. Então, ax mais b é igual a zero. Ax é igual a menos b. Então, x é igual a menos b sobre a. Ou seja, este ponto aqui nada mais é do que ter um valor menos b sobre a. Ok? Muito bem, e perceba que se a gente for fazer o estudo do sinal, atrás do menos b sobre a, ele tem um valor negativo, ou seja, a função é menor que zero. Enquanto que, à frente do menos b sobre a, temos valores positivos, ou seja, a função é maior do que zero. Tudo bem? Ok, então, resumidamente, o que podemos escrever aí na sua revisão? Quando a função f de x, ax mais b, é do primeiro grau, e ela for uma função crescente, desse tipo, então, o ponto, que é a raiz, é menos b sobre a, e atrás da função ela é negativa, ou seja, a f é menor que zero, e a frente deste ponto ela é positiva. Isso se o a, ou seja, o coeficiente angular, for positivo, maior que zero. Agora, se tivermos uma função decrescente, ou seja, quando o a for menor que zero, temos a mesma raiz, menos b sobre a, porém agora inverteu. A frente da função, a frente do zero dessa função menos b sobre a, ela é negativa. Então aqui temos negativo, enquanto que atrás ela é positiva, ok? Muito bem, então essa é o estudo da função. Este é o estudo da função do primeiro grau, tá? Estudo do sinal da função do primeiro grau.
Então vamos para o estudo do sinal da função do segundo grau. Vamos lá. Seja uma função no segundo grau, como você bem já lembra, f de x igual a ax² mais bx mais c. Então, ela é uma parábola, certo? E essa parábola, ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Isso vai depender do valor do a. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos supor que temos aqui uma parábola com concavidade para cima. Então, se ela tem concavidade para cima, ela pode ter uma raiz, nenhuma raiz ou duas raízes. Isso depende do quê? Depende do valor do discriminante ou valor do delta, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer todos os três casos. Primeiro caso, duas raízes. Segundo caso, uma única raiz. Ele corta uma única vez. E o terceiro caso, nenhuma raiz, ok? Então aqui o delta é maior que zero. Aqui o delta é igual a zero. E o último caso, delta é menor que zero. Então todos esses casos quando o A for positivo, certo? Muito bem, então espero que você tenha lembrado aí dessa revisão da função no segundo grau, tá? Bom, perceba que quando delta é maior que zero, temos duas raízes, x1 e x2. Quando delta é igual a zero, uma única raiz, x1. E quando delta é menor que zero, não existe raiz. Então, x não pertence aos reais, certo? Muito bem, então, quando o A for positivo, temos essa situação. E agora vamos fazer rapidamente o estudo do sinal, ok? Então vamos lá. O estudo do sinal para esta primeira, quando delta for maior que zero. Então, da mesma maneira que a gente fez nos exercícios anteriores, vamos fazer agora o estudo do sinal. Perceba que quando o A for positivo e ela tiver duas raízes, para trás do x1 a função é positiva, então sinal de mais. Entre o x1 e o x2 é negativo, então sinal de menos. E do x2 para frente, positivo, sinal de mais. Ok? Então, bem tranquilo, né? Perceba agora, quando o delta for igual a zero, ou seja, só tem uma única raiz. Atrás do x1 sempre vai ser positivo. Quando o valor for exatamente a raiz x1, então ele vale zero. E para frente do x1 é positivo, certo? Então, positivo. Agora, quando o delta for menor do que zero, a função sempre admite valores positivos, ok? Muito bem. Então, agora eu quero que você observe aí, nessa revisão rápida, todos os três casos, ok? Então, temos aí os três casos. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a função quando o A, ou seja, a concavidade, estiver com boca para baixo. Vamos lá. Então, concavidade para baixo, quando o delta for maior que zero, tem duas raízes, concavidade de boca para baixo. Quando o delta for igual a zero, uma única raiz. Tudo bem? Tá aqui. E quando o delta for menor que zero, nenhuma raiz. Beleza. E agora vamos aí para achar as raízes para fazer o estudo do sinal. Então temos aqui, quando o delta é maior que zero, temos as duas raízes, x1 e x2. Quando o delta é igual a zero, somente uma raiz, x1. E quando o delta é negativo, não temos raízes nos reais.
Legal, agora vamos lá então para delta maior que zero, estudo dos sinais dessa função aí de segundo grau. Então, para trás do x1 ela vai ser negativa, ok? Então, negativa aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Então, negativo. Entre o x1 e x2, a função ela é positiva. E do x2 para frente, ela é negativa. Certo? Muito bem. Para a segunda, quando o delta é igual a zero, a função ela é negativa quando é menor do que x1. Ela vale zero quando a função ela tem a raiz x1. E para frente do x1 é negativa também. E por fim, quando o delta é menor do que zero, a função admite sempre valores negativos. Tudo bem? Bom, então temos aqui, ó, agora a visão geral da função do segundo grau. Ok? Bom, se você preferir anotar de outra maneira, em vez de você anotar os sinais de mais e menos, você pode escrever, por exemplo, f maior que zero ou f menor que zero. Tá? De que maneira? Bom, então vamos fazer uma recapitulação rápida dessa função no segundo grau. Função no segundo grau, imagina que o delta é maior que zero e o a maior que zero. Então, a maior que zero, delta maior que zero. Então, aqui temos a função positiva. Então, positiva. Aqui, negativa. Então, f menor que zero. E, para frente, positivo. F maior que zero, ok? Quando o a for negativo e o delta for maior que zero, temos essa situação em que vai alternar negativo, positivo e negativo, certo? Então, f menor que zero quando é negativo, quando é positivo, f maior que zero e negativo, f menor que zero. Isso quando tiver as duas raízes, tá bom? Quando tiver somente uma raiz, ou seja, quando o a for maior que zero e delta é igual a zero, ou quando o a for menor que zero e o delta é igual a zero, temos aí somente um sinal para cada, né? Então, para o a maior que zero, sempre aqui é positivo, ou seja, a f é maior que zero sempre. E aqui neste ponto, a f é igual a zero. E quando o a for menor que zero, a mesma ideia, só que negativo. Então, negativo. Então, f menor que zero. E neste ponto da raiz, a f é igual a zero. Ok? E por último, quando tivermos uma função com o a maior que zero e o delta negativo, ou seja, não tem raiz real, ou a menor que zero e o delta negativo, esses são os casos mais fáceis, né? Vamos ver, quando o a for maior que zero, ou seja, com cavidade para cima, a função ela é sempre positiva, estreitamente positiva, então a f é maior que zero, enquanto que quando o a for negativo, então tá tudo com sinal de menos, então a f é menor do que zero. Tudo bem? Então basicamente essa é a teoria da aula de hoje. Eu acho que não teve muitos problemas, né? Então na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre o estudo de sinais, tanto da função do primeiro quanto do segundo grau. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!